Quando você gera um cenário em perspectiva, mas esse cenário não tem animais, plantas, pessoas, ele se torna um pouco frio. Como é que eu vou colocar, então, essas pessoas corretamente posicionadas aqui? Por exemplo, ó, esse daqui vai ser o nosso hominal. Esse cara aqui é a nossa base. A gente vai colocar esse cara como... Todos esses homens aqui têm a mesma altura aproximada. E eu quero colocá-los na cena. Claro que eu não posso colocar toscamente, né, um do lado do outro, porque não faz o menor sentido. Está aparecendo agora o filme Terra de Gigantes. Não é isso que eu quero. A gente vai colocá-los na cena de tal modo que todos pareçam ter a mesma altura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar aqui um ponto base desse senhor aqui. Eu vou criar a cena. Se a cena já tivesse criada, a gente precisaria achar o ponto de fuga. É o que eu vou mostrar daqui a pouco. A princípio, nós vamos criar um ponto de fuga. Ó. Esse homem foi propositalmente colocado no tal ponto de fuga. Este ângulo, essas fugantes, elas vão ser a base para eu colocar todos os outros homens. Por exemplo, onde esse aqui estaria situado? Preciso descobrir onde ele estaria situado. Ó, essa pessoa, ela só pode estar situada aqui, mais ou menos. Tá vendo? Ó, é a localização exata desse cara. Por exemplo, esse maiorzão aqui, ó, esse maiorzão só pode estar situado aqui. Tá vendo? Ó, eles estão alinhados, parece que isso aqui é uma fila indiana mesmo. Esse grandão estaria aqui, mais ou menos. Dentro dessa linha base que eu fiz, e no final você vai apagar, só que você não vai fazer o desenho assim tá tosco demais, né? Se você andar no sentido horizontal, você pode ir para qualquer lugar, desde que você ande no sentido horizontal. E se um dos elementos for diferente? E se eu tiver com um anão, e se eu tiver com uma criança, como é que eu faço para colocá-la lá? Eu tenho uma criança, ou eu tenho um anão. Na realidade, esse cara ele não tem a altura dos outros, ele é um cara baixo. O que eu vou fazer então? Pronto, então já tem uma linha auxiliar. Eu sei que esse anão bate mais ou menos aqui, ó, na altura do braço do cara. Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar um ponto de fuga. Você vai colocar uma linha auxiliar passando por onde o anão deveria bater. Esse anão, eu sei que esse anão passaria aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a localização exata desse anão. Deveria estar aqui, ó. É assim que você vai usar para inserir cachorro, criança, vaso. Você saberá que essa pessoa, você vai ter a impressão que essa pessoa é menor do que as outras. E ela está no lugar certo. Veja que aqui nós temos uma perspectiva, as linhas estão implícitas. Eu vou mostrar um trabalho meu, que eu fiz usando figuras, é um trabalho artístico, ó. Você consegue interpretar, você tem perspectiva aqui. Esse menino aqui, ele é tão grande, que se eu colocasse esse menino ao lado desse cara, ele ia ser maior, ele ia ser gigante, ele vem até aqui, esse menino, ele é o homem de braço levantado. E como é que eu consegui colocar? Porque eu tracei essa linha auxiliar, esse menino passa pela barriga desse cara, eu tracei a linha auxiliar, achei a posição do menino e o trouxe para o lado. Outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção, isso é assunto de
Gestalt, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui. Tem a ver com ergonomia. Quem já estudou sabe o que eu estou falando. Esse cara, como ele está olhando para esse lado, ele só pode estar deste lado, do lado direito da cena. Essa moça, como está olhando para o outro lado, ela só pode estar do lado esquerdo da cena. Você tem que se preocupar com a direção dos olhares. O menino, como está olhando para frente, ele está no meio da cena, ele está de frente. Esse aqui está vindo de lado, tá vendo? Ó, de lado. É uma luz solar. Pronto, vamos abrir o Photoshop para analisarmos. Então, nós temos este elemento aqui, esse indivíduo. Se eu tivesse colocado esse menino ao lado do cara, ele apareceu um gigante. É o que ficou faltando, na minha opinião. Então, vamos lá. A gente aprendeu a fazer as linhas, turma, era fundamental. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, era fundamental que eu ensinasse vocês as leis da perspectiva. Agora nós vamos humanizar essa cena, vamos fazer com que essa cena fique mais real, mais instigante e tal. Você vê aqui que eu tenho um chão feito em perspectiva, foi a aula 2. E aqui nós temos uma moça e um carinha que estão perfeitamente situados. Como não tem reflexo no chão, como não tem sombra, a posição deles está super artificial, mas a gente vai mudar isso depois. A gente vai usar como fazer máscara no Photoshop. Você vai abrir o arquivo no Photoshop. Eu uso isso aqui para vídeo, mas vale também para cartazes, para folders, para livros didáticos, história em quadrinho. Eu vou recortar a menina, pegar aqui, fazer uma seleção, um crop. Vou selecionar com a varinha, veja, tolerância total aqui, porque está um verde. Não precisava ser verde o fundo, precisava ser uma cor que ela não tivesse. Por exemplo, se fosse um azul vivo, poderia ser também. Não poderia ser vermelho, sabe por quê? Quando você aplicasse o chroma key, não no Photoshop, em edição de vídeo, a moça ia ficar vazada, vai aparecer uns furos, porque o cabelo dela é meio avermelhado, tal. Por isso, o verde. Você vai inverter a seleção. Você acabou agora, está selecionando a moça. E aí você vai clicar aqui embaixo, ó, nessa ferramenta, criação de máscara. Ele vai jogar um transparente aqui. Ok. Você vai salvar como PSD, porque Illustrator, Premiere, After Effects, todos eles trabalham bem com o PSD. Você vai abrir agora no Illustrator. É uma cena que eu estou criando para o tamanho do vídeo. Ó, isso aqui é Full HD, 1920 por 1080. Esse é o formato Full HD. Aqui. Está para tela, não está para impressão. 72 dpi, pontos por polegada, points per inch. Ok, é o que vocês têm que saber. Agora que eu vou fazer, eu vou colocar a menina, place, vamos colocar aqui a menina, pronto, inserimos o layer. Coloca um layer novo aqui para você não se perder nos layers. Eu sempre trabalho com layers, não interessa em que software eu esteja. Aí você vai inserir um outro arquivo, que eu já mandei para vocês, que é o do espaço lá, para você treinar. Então você vai colocar aqui esse espaço e vai colocar a menina, ó, grid e garota, tá vendo? Então a garota, a primeira coisa, esse primeiro ajuste é bom senso, é aí que me apavora. Se fosse uma parede, uma entrada bem alta, assim, aquelas entradas de shopping, de loja de shopping, onde essa menina
também alta estaria. Essa primeiro tamanho é você que escolhe. Tem que ter bom senso. Depois, o que eu vou fazer? Exatamente o que vocês viram. Ó, você vai pegar um layer auxiliar. Eu vou partir do ponto de fuga. Eu vou passar pela cabeça dela, pela tangente aqui, tá vendo? E eu vou passar pelo pé. Olha lá, 2. Então, eu acabei de criar um sistema de perspectiva. Depois você vai apagar, o seu cliente não vai ter ideia como é que você sabe exatamente onde as pessoas têm que ficar. E aí eu trouxe a moça, essa moça desse tamanho só pode estar aqui. Ok, joguei aqui, ó. Vou trazer para o lado. Como essa moça está olhando para este lado de fora, eu não posso deixá-la aqui, ela está destruindo a composição. Eu preciso colocá-la num lugar onde o olhar dela seja, oh, aí sim. Ela deve ser reposicionada para não desequilibrar a composição. Esse é um dos assuntos que a gente estuda no próximo semestre. Equilíbrio. Coloquei o carinha. Tinham 3 desse aí. Eu recortei um deles, também no fundo verde. Aí o que eu fiz? Eu achei qual era a altura dele exata e eu o posicionei mais para o centro da cena, tá vendo? Olha lá. Desde que eu andasse no horizontal. Por isso que eu cheguei nessa situação aqui. Entendida a teoria, eu queria que vocês usassem de sinceridade. Se você estivesse folhando uma revista, ou se você visse uma propaganda no metrô, num display, será que você iria descobrir que essa moça foi inserida na foto artificialmente? Agora, é um pouco de sinceridade e bom senso. Vamos ver. Nós vamos colocá-la nessa cena. Tá vendo? É uma fotografia quando as pessoas estavam em movimento. Eu tenho essa cena, tem um senhor ou uma senhora, não sei, andando para lá. Tem uma senhora vindo para frente. Primeira coisa, vamos achar o ponto de fuga. Dá para ver que tem uma diagonal aqui? Então eu já vou usar essa diagonal para achar o ponto de fuga. Eu estou pegando a diagonal do chão aqui, ó. Tá vendo essa aqui do chão? Poderia ser qualquer uma delas. Então, o fato de eu pegar 2 diagonais me diz que o ponto de fuga está aqui, ó. Ele só pode estar aqui. Por isso que essa pessoa está tão em destaque na cena. Essa pessoa está praticamente no ponto de fuga. E aí, eu sei que pelo ponto de fuga passa a linha do horizonte. Olha aí, questão da prova regimental. Eu vou pegar o ponto de fuga e eu vou me basear neste senhor aqui, ó. Eu vou passar uma tangente pela cabeça dele. Porque esse senhor, eu estou assumindo que aquela moça tem essa altura aqui, ó. Então eu vou pegar do ponto de fuga, passar pela base, vou pegar no ponto de fuga, passar pela tangente da cabeça, e agora eu vou inserir a moça na cena. Essa moça, ela só pode estar aqui. Claro que você, se quiser escalonar um pouco, se você quiser diminuí-la, aumentá-la você não pode. Porque está em pixels, está em 72 dpi, vai pixelizar. Como ela está olhando para lá e essa senhora está olhando para lá, essa composição está desequilibrada. Eu preciso trazê-la horizontalmente para a direita. Tá claro isso, não? Repara, ela parece estar no lugar certo. Entendam uma coisa, a nossa aula não é de Photoshop nem de Illustrator. Nossa aula é de perspectiva. Eu só estou usando essa ferramenta para ajudar no entendimento de como que vocês vão usar essa matéria no seu dia a dia, no seu trabalho de designer. Ok. Agora eu noto que aqui tem um blur, tem uma falta de saturação. Aqui também tem uma falta de contorno. Isso é natural em fotografias. E essa moça, ela está saturada demais. O branco está sangrando aqui demais. E ela está nítida demais.
Se eu olhasse essa foto, eu ia falar assim, putz, essa moça não estava aí. Outra coisa, vocês notam que tem um reflexo no chão aqui, tem uma sombra, um reflexo. Essa moça, ela está colada, dá para saber que ela não estava aí. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar um pouco da nitidez e colocar um pequeno reflexo no chão. Olha como é que estava, olha como é que ficou. Vai ser difícil você estar folheando uma revista, passar por essa imagem e já sair gritando: Eureka, Eureka! Essa mulher não estava aí. Eu tentei trazer para a sua realidade, para os softwares que você vai dominar, os conceitos principais do que a gente estudou lá. Você bate o olho aí, você sabe, aqui é perspectiva com ponto de fuga. Eu sei como achar o ponto de fuga, a linha do horizonte, como posicionar agora uma linha auxiliar. Depois você apaga essa linha auxiliar, o cara não tem ideia. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido interessante.